Olá para quem está assistindo a esse nosso encontro. Estamos aqui em mais um encontro do grupo de Repsicologia do Professor Ricardo, lendo Meditações Metafísicas. E bora lá. A primeira dessas razões é que me parece que isso é ensinado pela natureza, e a segunda, que experimento em mim mesmo que essas ideias não dependem de minha vontade, pois a miúde elas se apresentam a mim malgrado meu. Como agora, quer queira, quer não queira, sinto calor. E por causa disso, me persuado de que esse sentimento, ou seja, essa ideia do calor, é produzida em mim por uma coisa diferente de mim, a saber, pelo calor do fogo junto ao qual me encontro. E nada vejo que me pareça mais razoável do que julgar que essa coisa estranha envia e imprime em mim mesmo mais sua semelhança do que qualquer outra coisa. Quem está entrando? Perfeito. Rapidinho, que é meio. Agora, é preciso que eu veja se essas razões são bastante fortes e convincentes. Quando digo que me parece que isso me é ensinado pela natureza, entendo somente, pela palavra natureza, uma certa inclinação que me leva a acreditar nessa coisa, e não uma luz natural que me faça conhecer que ela é verdadeira. Ora, essas duas coisas diferem muito entre si, pois eu não poderia pôr em dúvida nada do que a luz natural me faz ver ser verdadeiro. Assim como há pouco me fez ver o que, de fato, de eu duvidar, eu podia concluir que eu era. E não tenho em mim nenhuma outra faculdade ou potência para distinguir o verdadeiro do falso, que possa ensinar-me que o que essa luz me mostra como verdadeiro não é, em que possa confiar tanto quanto nela. Mas, no que tem inclinações que me parecem também me serem naturais, notei frequentemente, quando se tratou de escolher entre as virtudes e os vícios, que elas não me levaram menos ao mal do que ao bem. É porque também não tenho motivo para segui-las tampouco no que diz respeito ao verdadeiro e ao falso. Nossa, que coisa interessante. E parece que tá falando. Parece a discussão do. Parece tipo uma oposição ao Kant, né? O Kant acho que veio depois do Descartes, não lembro se ele veio depois ou antes. Mas o. Como ele não fala, né, que o fogo. Ele não fala do fogo e ele com o intermediário da cognição dele. Ele fala que a sensação quem causa é o fogo. Ele ignora completamente, né, o aparato dos sentidos, da percepção, da formulação, tudo isso ele ignora para falar direto do fogo. É o fogo que está fazendo está causando a sensação, a coisa externa e não a percepção dele, né? Eu não sei se isso é para reforçar a ciência dele, que é natural, ou se daqui a pouco é uma limitação da teoria dele. O que os professores acham? E aí, mandem bala aí, vamos ver. Eu acho que tem mais limitação, viu? Uhum. A gente aqui não consegue absorver essa quantidade de limitação, porque se a dúvida é hiperbólica, né, ele vai duvidar até o seu limite. Só que o limite é variável. Não sei se No, vocês concordam com isso. no caso, ele estaria. A dúvida teria seu limite, ou o limite seria o limite do enfoque dele? É, repete aí de novo a pergunta. Não, é que quando eu me referi a limite, eu falei no sentido de que me parece quando tu considera também essa questão cognitiva, tu tem um avanço em relação ao realismo ingênuo, de pensar que é só tu e o mundo, né? O mundo existe externamente e todo mundo vai sentir ele igual. Aí, por isso que eu falei que eu achei que era uma limitação em relação ao Kant, por exemplo.
que eu acho que o Kant, que depois até ele fala da experiência, né, da experiência do indivíduo, etc e tal, que acho que o Kant é depois mesmo, né, por causa do que ele sintetiza o racionalismo e o empirismo, mas me parece que isso é uma limitação epistemológica do Descartes de só considerar essa parte externa e, e considerar que ela que causa a sensação. Sendo que a gente pode, por exemplo, ter uma coisa externa perto da gente e não perceber. A gente consegue. Nossos sentidos podem estar não percebendo, eu posso ignorar por vontade. E me parece que a coisa em si ela não causa o efeito se não tiver a pessoa percebendo aquilo. Aí, nesse sentido, me pareceu uma limitação. Mas pode ser que o argumento dele seja outro. Por isso que eu perguntei para os professores. Ah, Se você entendeu. você quer dizer que é tipo assim, você tenha uma limitação, mas você não percebe essa limitação, é isso? Eu acho que me pareceu que foi uma limitação da filosofia cartesiana. Que na verdade não seria bem da filosofia, seria mais da parte biológica, psicológica, química, de conseguir problematizar a percepção, né? Não sei se ele, por vontade própria, ele fez isso, porque daqui a pouco o foco dele é concretizar as ciências naturais, não é necessariamente uma fenomenologia da pessoa, ou se é de repente uma limitação mesmo, uma limitação sincera. Não, eu acho que sim, é uma delimitação sincera da parte dele, porque, na verdade, não é bem uma delimitação, porque a dúvida hiperbólica, na definição de dúvida hiperbólica, você estende até o limite. Só que esse limite, ele é como eu digo, ele, se a gente for trazer para a contemporaneidade, né, esse limite pode ser estendido sempre. Ou o enfoque poderia mudar, digamos. Ou mesmo que ele não mude, que ele permaneça sempre na luz, olhando para o fogo, né? Metaforicamente, a gente está metaforizando, né? Lógico que ele está fazendo isso matematicamente mesmo, Sim, duvidando ao extremo. Só que esses extremos eles estão sempre mudando, né? Todo o tempo. Uma hora você pode conceber um extremo X, outra hora um extremo Y, e essas coisas vão coexistindo. Mas na época do Descartes não existia isso. Ele ainda estava tentando entender o que era limite. Entende? Aí é exigir demais também, né? sim, sim. Inclusive agora que o professor falou duas coisas. Delimitação, que daí de repente eu posso estar confundindo delimitação com limitação. E segundo que o professor falou de uma maneira que até me lembrou um pouco o eixo cartesiano. Sim. A gente pode ser que o eixo cartesiano fosse mais do que um recurso de mensuração e também fosse o eixo da própria filosofia do Descartes. No caso da mensuração, vamos pensar que ele era contemporâneo de Pascal, por exemplo, e Pascal já estava bem mais avançado que ele em relação à medição, porque ele era um físico experimental. E o Descartes é um matemático. São duas coisas diferentes, né? A Uhum. não ser que seja como o Pascal, que era os dois, matemático e físico experimental. Então ele fazia as duas coisas, ele fazia o cálculo e fazia o experimento depois. E o experimento do Descartes parece mais um experimento mental. Que interessante, ou até mesmo um pré-experimento, né? Para permitir experimentos. Ah, minto, o Pascal também tinha muitos experimentos mentais. Sabe o que me chama a atenção no texto? O quê?
quando ele fala essa coisa da inclinação, sabe? Quando ele fala assim, ó, uma certa inclinação que me leva a acreditar nessa coisa, não uma luz natural que me faça conhecer que ela é verdadeira. Será que todo mundo tem essa inclinação? Como é todo mundo é inclinação? Não, não sei. Será que todo mundo tem essa inclinação? Seria tipo um subjetivismo? Então, eu não sei. Talvez o subjetivismo seja o que ele está corrigindo com as meditações, será que não? Então, porque vocês veem, vocês estão falando de limite, vocês estão falando de limite, de delimitação. Só que ele está tentando buscar um limite. Só que ele está falando nesse parágrafo aqui, que ele não está buscando o que é verdadeiro, o que é falso. Entende? Então, a questão do limite, meio que ela fica abstraída, e não fica? Porque, ó, independente de Sim. você, se você achar que é falso ou verdadeiro, mas não é essa a busca. Então, o que É, está ele dentro. está duvidando, né? Exato, exatamente. Então é uma dúvida, igual você falou, aí a gente está criando algumas hipóteses, tentando entender o que está acontecendo, mas é uma dúvida. Na posição de dúvida, tem uma limitação? A dúvida em si, ela tem uma limitação nesse caso? Talvez a dúvida ela tenha que ser limitada, porque talvez ele não conseguisse estabelecer um padrão para começar uma ciência nova se não tivesse uma limitação. Eu acho que a dúvida metódica ela encerra quando tu começa a ter coisas que são indubitáveis. Uhum, Imagino eu. O que que vocês acham? sim, concordo. É porque é É, como se fosse uma progressão, né? Vai progredindo a dúvida e agora quem é que garante no ponto inicial de dúvida de que essa dúvida vai ser sanada? Qual é a garantia que uhum, eu tenho? uhum. Será que depois que ele escreveu o livro ele não tinha essa garantia? Eu acho que não. Eu acho que ele escreveu e diz assim, vamos ver o que é que vão dizer. Hum, Pode ser, mas é porque, tipo, ele não me parece um relativista, sabe? Ele parece ser um sim. cara que ele encontra o... Então, pode ser que ele tenha feito esse experimento de ver até como as pessoas receberiam. Pode ser que ele, tipo, ele tivesse uma resposta que ele achou que era consistente, mas não 100% verdadeira. Mas aí ele jogou para ver o que as pessoas pensavam. Mas eu acho que, tipo, eu imagino que ele estava convencido, porque no começo do livro ele já fala que ele vai falar, as pessoas que escutarem verdadeiramente vão se curvar ao peso da verdade. Uhum. Então vamos ler mais um pouquinho para ver, né? O que vocês acham? Aham, Vamos seguir aham. um pouquinho a leitura, porque tá Vamos lá. muito. Nem começamos ainda, hein? E quanto à outra razão, e de que essas ideias devem vir de outro lugar, uma vez que não depende de minha vontade, tampouco a acho convincente, pois, do mesmo modo que tais inclinações de que falava ainda agora, encontram-se em mim, conquanto nem sempre concorde com minha vontade. Assim, talvez haja em mim alguma faculdade ou potência própria para produzir essas ideias, sem a ajuda de nenhuma coisa exterior, se bem que ela ainda não me seja conhecida como de fato sempre me. Peraí. Pareceu até aqui que, quando durmo, ela se forma em mim sem a ajuda dos objetos que representam. E por fim, ainda que eu concordasse que elas são causadas por esses objetos, não é uma consequência necessária que devem ser semelhantes a eles. Ao contrário, frequentemente notei em muitos exemplos que havia grande diferença entre o objeto e sua ideia. Como, por exemplo, encontro em meu espírito duas ideias do sol totalmente diversas. Uma tira a sua origem dos sentidos e deve ser colocada no gênero daquelas que eu disse acima virem de fora, pela qual ela me parece extremamente pequeno. A outra é tomada das razões da astronomia, isto é, de certas formações nascidas comigo. Ou, enfim, é formada por mim mesmo,
seja de que maneira for, pela qual ele me parece várias vezes maior do que a Terra inteira. Por certo, essas duas ideias que concebo do Sol não podem ser ambas semelhantes ao mesmo Sol. E a razão me faz crer que aquela que vem imediatamente de sua aparência é aquela que lhe é mais dessemelhante. E aí? Ele usa uma linguagem interessante aqui, quando ele fala das certas noções nascidas comigo, Uhum. em relação à astronomia, né? Inclinações, inclinações. É, são inclinações que, vamos dizer assim, ele tinha sobre a astronomia, mas na época não tinha como provar, né? Uhum. Então ele tinha essas certezas, mas ao mesmo tempo não podia confirmar. Uhum. Então ele duvidava. E eu acho interessante quando ele vincula diretamente que a representação, me parece uma discussão sobre representação, né, especialmente as mentais, que ele coloca que ele não precisa do objeto ali, se ele está dormindo, ele consegue formular a representação deles mesmo sem estar olhando diretamente. Imagino eu que ele esteja discutindo a questão da memória, né? Não de discussão densa sobre memória, uma discussão sobre Tem, memória. tem outra discussão, desculpe te atrapalhar aí, Ricardo, tem outra discussão e é a da abstração, entendeu? Porque até que ponto a abstração pode levar você? Você não está fazendo experimento nenhum, você, você tem um fenômeno astronômico que você está observando e você não consegue nem observar direito esse fenômeno, e a partir daí você tira certas conclusões. Essas conclusões aí que você chega, elas podem ser espalhafatosas, né? Podem ser conclusões totalmente disparatadas, digamos. Mas você segue fixo naquilo que você está pensando, que você está imaginando, porque você tem uma abstração que garante você de algo. E essa abstração está na matemática. A matemática pode muitas vezes disparatar, entendeu? O sujeito jura que ele diz assim, não, eu não consigo fazer a experiência, porque só dá para fazer essa experiência uma vez, então eu vou fazer uma abstração, uma lógica, uma matemática, enfim, vou criar uma abstração. Só que ele está devaneando, entendeu? Em cima daquela abstração. Como são números, as pessoas olham e dizem, oh, que máximo e tudo, interessante, e é isso mesmo e tudo. Mas pode ser uma coisa espalhafatosa. A não ser que vocês acreditem piamente na abstração. Uhum. Mas fica espalhafatosa porque você perde a noção da realidade? De certo modo, sim. Uhum. De Fica certo uma modo, ficção. sim. Fica tipo uma ficção, uma coisa assim, uma coisa. É, Uhum. você chega, por exemplo, se eu disser que existe um objeto astronômico que seja octógono, o que foi que eu disse? Eu só disse que ele tem 8 lados. Eu não disse nada. Onde é que eu vou mostrar que existe um octógono entre os astros? Uhum. Entendeu? Sim, sim. Ou que, por exemplo, existe uma geração infinita de infinitos. Isso é o George Cantor. Uhum. Quem é que garante que existe isso? Aí o cara Sim. fez uma diagonal, fez todos os cálculos bem direitinho e aí chegou a essa razão de que existem, por meio de diagonais, existem infinitos infinitos.
Mas pode ser uma coisa espalhafatosa, né? Sim, sim. Interessante, interessante. E aí, Carlos, o que você está pensando? Tranquilo aí, Carlos? Ih, o professor caiu. Bom, vamos continuar então, né? Tudo isso me faz conhecer suficientemente que até agora não foi por um juízo certo e premeditado, mas somente por um cego e temerário impulso que acreditei que havia coisa fora de mim. E diferente de meu ser, que pelos órgãos de meus sentidos ou por algum outro meio que possa existir, enviavam-me suas ideias ou imagens e em mim imprimiam suas semelhanças. Mas apresenta-se aí ainda outra via para investigar-se. Entre as coisas cujas ideias tenho em mim, há algumas que existem fora de mim. A saber, se tais ideias são tomadas apenas na medida em que são de certa forma de pensar, não reconheço entre elas nenhuma diferença ou desigualdade. E todas parecem proceder de mim de uma mesma maneira. Mas parece proceder de mim de uma mesma maneira, mas considerando-as como imagem, das quais umas representam uma coisa e outras uma outra. É evidente que são muito diferentes uma das outras, pois de fato, aquelas que me representam substâncias são, sem dúvida, algo a mais e contêm em si, por assim falar, mais realidade objetiva, ou seja, participam por representação em mais degraus de ser ou do perfeito, de perfeição, do que os que me representam somente modos ou acidentes. Ademais, aqueles pela qual concebo um Deus soberano, eterno, infinito, imutável, onisciente, onipotente, criador universal de todas as coisas que estão fora dele, aquele, digo, tem certamente em si mais realidade objetiva do que aquelas pelas quais as substâncias finitas me são representadas. E aí, gente? O que vocês acharam? Nossa, falou diretamente de representação, né? Esse Exatamente. falou. É, Esse. eu achei interessante porque, tipo assim, ó, por exemplo, pega a noção de infinito. Para mim, a gente tá falando de abstração, vou até cair ali porque eu entrei no elevador, não sei por que a internet caiu, mas eu tô carregando um modo, né? Mas o infinito é meio que quebra, porque eu acho que o infinito é a maior abstração possível que existe, né? Uma coisa que não acaba e não termina. E daí ele falou que, tipo, o infinito ele existe, tipo assim, eu posso dizer que ele existe, mas eu acho que eu não consigo provar ele. Então, eu acho que é um problema do conhecimento, é um negócio que a mente vai mais longe vai mais longe que a percepção. Me parece uma coisa lógica, mas não possível. Nunca vi nada infinito. Vocês concordam? Sim, eu também nunca vi nada infinito. Não cai em coisas que eu também não conheço. Mas se você colocar infinito no YouTube aqui, vai aparecer zilhões de vídeos sobre o infinito. Isso é Sim. verdade. Mas como é que eles se expressam nesses vídeos? Pois é, aí a gente entra numa questão que eu acho fascinante, que é o verificar. Espera aí, ver se eu falo certo. Verificacionismo. Verificacionismo. Que é como você verifica as teorias. Porque não é só fazer o cálculo, tem que verificar o cálculo. Já é difícil fazer o cálculo, né? Mas é preciso aí, além disso, verificar o cálculo. Pois é, mas eu acho que, por exemplo, se a gente lida com números, uma coisa é números com cálculo, cálculo com números. Mas quando os números eles não têm tipo, um fim, eu acho que eles destroem o princípio de contagem.
Aí eu acho que fica impossível de. Porque, tipo, matemática assim, contagem, eu acho que é possível, mas a contagem no fim das contas tá ali, né? No frigir dos ovos. Fala mais sobre essa contagem. O que seria essa contagem? Ó, quando eu chego assim, ó, por exemplo, esse tipo de contagem, ao meu ver, eu não sou matemático, não sei, mas tipo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? A Tá. matemática começa aí, mas não termina aí, porque senão não seria matemática, seria só contagem sequencial, né? Só que daí, Será que você não está querendo dizer numerar, não? acho que botar um número, né? Mas é que eu acho que se torna contagem quando tu vai fazendo uma progressão. Porque Eu você pode consigo. contar portas, contar livros, contar televisão, contar etc, etc, etc. Mas números é numerar, entende? Isso, mas numeração, será que dá mais um código? Código? Isso, claro, eu não, como eu falei, eu não sou especialista, mas tipo assim, ó, eu consigo numerar, eu consigo usar o número como um código, não necessariamente como contagem. Eu posso associar um número com alguma coisa, sem necessariamente pode ser um nome em vez de um número, eu posso usar Pode. o número como um nome. Então, tipo, eu não uso ele como contagem. Aí, por exemplo, eu só consigo lembrar de um rapper lá que era o Didi 5000, não Dada 5000. Tipo assim, o número 5000, eu não sei se tem alguma sonoridade em inglês, tá? Mas esse cara até morreu do coração. E o negócio é que o número dele é só um nome. Ele não diz nada. Tipo, não existiram 5000 antes dele, 5000 Dadás. Tipo, o Dadá 4999, Dadá Ele 300. começa com 5.000, é isso? É, tipo, ele botou o nome 5000 por algum motivo. Ah, Sabe? Não é que nem no entendi. Exterminador do Futuro que o cara lá, era um código de fábrica, entendeu? Aí, no meu entender, eu acho que daí, quando é matemática, é porque o número está servindo para uma contagem. Mas Ah, aí, tipo assim, mas aí começa as frações. Tipo, começa a fracionar ali 0,003422. Esses números aí, eles são muito abstratos. Mas ao mesmo tempo eu consigo ainda converter para contagem, porque daí eu consigo pegar alguma coisa que é um e dividir em partes até que fique proporcional, que eu consiga representar aquele número, o que é curioso, porque o número representa a realidade, daí a realidade passa a representar o número. Então, tipo, O Pascal chama de não número. Não número seria uma coisa. Quando eu digo, por exemplo, uma porta, 3 portas, 8 portas, existe o número 8 e existe as portas que representam o número 8. Uhum. Eu fui. Deu para entender o que eu quis dizer? não, assim que, desculpa, eu tô aqui carregando coisa. Ah, Daí, tipo, mas eu tô escutando assim, não, eu gostei, eu não sabia. O professor tem um conhecimento gigantesco do Pascal, coisa incrível. Parabéns, né? é por causa do Conhecimento vácuo, amplo. cara. Por causa do vácuo que eu tive que estudar, ler aquele tratado cansativo do Pascal, mas foi o jeito. Entendi. Aí acabou. Pois então, aí eu tô por isso que eu tava falando do número, porque o infinito, no caso, será que ele seria o oposto do zero absoluto? Porque eu acho que se o infinito for o zero absoluto, eu acho que entra no argumento cartesiano, porque daí o zero absoluto eu acho mais difícil de conceber do que o infinito. Aí, tipo assim, tudo que ele tá falando é de representação, aí já meio que eu não sei como é que fica ali com a questão da abstração, quando tu coloca o zero absoluto e o infinito. Ah, aí eu estou atrapalhando a conversa, tá fugindo muito do assunto.
Nem um pouco, eu tô aproveitando para aprender. É, a questão do zero absoluto, não é isso que você perguntou? Foi isso? Alô? Oi, pode repetir, por favor? É que existiria o absoluto e o relativo, certo? Nenhum Sim. elimina o outro. Não é porque existe o relativo que não existe o absoluto. Existe o absoluto e o relativo. Eles coexistem. Só que o relativo, você tem o máximo. E no absoluto, você tem o mínimo. Isso na questão do vácuo. Isso me lembrou também uma questão do Aristóteles também, do universal e do individual, né? Sim, Qual questão? Qual questão? Pode falar? Então, né? Porque a ideia metafísica sempre foi buscar umas coisas universais, né? Que inclusive, se a gente for pensar, talvez aqui ou no texto, seria talvez uma realidade objetiva, não? E um indivíduo seria frações dessa realidade objetiva. O que vocês acham? Aí eu acho que tem a ver com o que ele está falando da realidade. Acho que é isso. Podemos seguir mais um pouco o texto? podemos. Perfeito. Agora, é Parece agora coisa pode ficar mani... dizendo frações do objetivo. Oi, professor? Não entendi, professor. Não entendi. O que você falou, professor? Eu? Assim que eu falei que quando a gente fala de frações da realidade, me parece que a gente está falando de um. Parece o argumento cartesiano, Sim. sem tirar nem pôr. Porque eu acho que ele considera claro, existe uma verdade metafísica, mas eu acho que ele vai para as especialidades também, ele não exclui a especialidade. Ele não parece fazer que nem o Comte, que bota a sociologia como disciplina absoluta, ele parece que não faz isso com a física, por exemplo, ou com a matemática. Uhum. Acho que é por aí. É por isso que ele cita Deus ali. Ele dá um monte de características em Deus como fosse um universal, né? E eu acho que é, mas aí eu acho que é o seguinte, ó, Hum. talvez o fato dele colocar Deus como infinito também ajude a matematizar Deus. Será que não? Eu acho que sim também. Só que eu acho que aí ele também tira um pouco, até foi uma dúvida que eu falei, não lembro se foi no grupo, foi aqui mesmo, da questão de ser a matemática, ela poderia ser universal, poderia ser inclusive ser usada na moral e ética, lembra? Eu até comentei com isso, porque ele dá várias características diferentes, fracionadas de um Deus, que ele seria um todo, né? Então ele coloca como um Deus que é tudo, e nós somos pequenos e entendemos pequenas frações, que eu acho que é bem cartesiano, e que segue essas ideias também que o Ronald falou do absoluto e do tudo, do absoluto e relativo, né? Ele até fala aqui dos modos e acidentes, né? No próprio texto aqui. Acho que a gente está começando a fechar essas ideias aí, hein? Eu acho, porque sempre que eu associo matemática com ética, sempre penso nos utilitaristas, mas acho que é melhor assim, né? Sim. Vamos ver mais um pouquinho aqui o que que ele vai nos dizer. Agora, é coisa manifesta pela luz natural que deve haver pelo menos tanta realidade na causa eficiente total, quanto em seu efeito, pois de um do efeito pode, peraí, tirar sua realidade senão da sua causa. E como essa causa poderia comunicá-la, e ele se não a tivesse em si mesmo? E daí resulta não somente que o nada não poderia produzir coisa alguma, mas também que o que é mais perfeito, ou seja, que contém em si mais realidade,
não pode ser uma consequência e uma dependência do menos perfeito. E esta verdade não é somente clara e evidente nos efeitos que tem a realidade, esta que os filósofos chamam atual ou formal, mas também nas ideias em que se considera somente a realidade que eles nomeiam objetiva. Por exemplo, a pedra que ainda não existiu, não somente não pode agora começar a existir, se não é produzida por uma coisa que possui em si, formalmente ou eminentemente, tudo que entra na composição da pedra. Ou seja, que contenham em si ao mesmo as coisas ou outras mais excelentes que aquelas que estão na pedra. E o calor não pode ser produzido num sujeito que será privado dele, a não ser por uma coisa que seja de uma ordem, de um grau ou de um gênero a menos tão perfeito quanto o calor, e assim por diante. Mas, ainda além disso, a ideia do calor ou da pedra não pode existir em mim se não for posta por alguma coisa que contenha em si pelo menos tanta realidade quanto concebo no calor ou na pedra. Pois, ainda que essa causa não transmita para mim a ideia coisa alguma de sua realidade atual ou formal, não se deve, por isso, imaginar que essa causa deva ser menos real, mas deve-se saber que toda ideia, sendo uma obra do espírito, sua natureza é tal que ela não requer de si nenhuma outra realidade formal além daquela que recebe e retira do pensamento do espírito, do qual ela é somente um modo, ou seja, uma maneira ou forma de pensar. Ora, a fim de que uma ideia contenha uma tal realidade objetiva e não outra, ela deve, sem dúvida, ter isso de alguma causa, na qual se encontra pelo menos tanta realidade formal quanto essa ideia contém da realidade objetiva. Pois supomos que se ache algo na ideia que não encontre em sua causa. É preciso então que ela tenha sido do nada, mas por imperfeita que seja, essa forma deve ser, pela qual uma coisa está objetivamente, ou por representação no entendimento por sua ideia, não se pode, todavia, assim dizer, que essa forma e essa maneira não sejam nada, nem por conseguinte, que essa ideia tire sua origem do nada. Também não devo duvidar que seja necessário que a realidade seja formalmente nas causas de minhas ideias, embora a realidade que considero nessas ideias seja somente objetiva, nem pensar que basta que essa realidade se encontre objetivamente nas causas delas, pois, assim como essa maneira de ser objetivamente pertence às ideias pelas próprias peraí, natureza delas, assim também a maneira ou a forma de ser formalmente pertence às causas dessas ideias, pelo menos as primeiras e principais, pela própria natureza delas. E ainda que possa acontecer que uma ideia de origem ou outra ideia, isso não pode dar-se ao infinito, mas é preciso ao fim chegar a uma primeira ideia, cuja causa seja como um padrão ou original, na qual toda a realidade ou perfeição seja contida formalmente em efeito, a qual se encontra somente objetivamente ou por representação nessa ideia. De sorte que a luz natural me fez conhecer com evidência que as ideias estão em mim como quadros ou imagens que podem, na verdade, facilmente decair da perfeição das coisas de que foram tiradas, mas que jamais podem conter nada de maior ou mais perfeito. Fim. E aí, gente? Esse parágrafo tá intenso, hein? Pelo pouco que eu pude ouvir, eu acho que de novo ele tem representação. E eu acho curioso isso, como ele tá puxando essa ideia de representação. E acho que tem muito a ver com a primeira possibilidade de abstração aqui. Porque eu não sei como. Eu não pesquisei ainda outros autores. Eu acho que tem eu Antes discordo. do Descartes usando representação. Eu acho que eu discordo do Descartes nesse ponto, porque, por exemplo, ele diz que o nada não existe, né? Mas
ele diz que eu posso ter causas dessas ideias, pelo menos as primeiras e principais, pela própria natureza delas. Quer dizer, o nada não existe, mas eu posso ter ideia do nada? Se eu tenho uma ideia do nada, esse nada já existe nas ideias. Sim, Mas aqui, tipo, eu não posso ter uma noção, eu não posso criar uma representação de algo que eu acho que não existe. Não, uma coisa que eu acho que não existe. Não, peraí. Eu posso estar criando uma representação baseada em outras coisas para falar uma coisa que talvez eu ache que exista. Eu me enrolei, mas eu acho que de repente vocês conseguem entender o que eu falei, porque eu mesmo não entendi. Tipo, pode ser que esteja misturando o Descartes acha que eu falando nada, eu estou misturando outra noção, na verdade. Não, mas aí onde está? Coisas que não existem. Isso aí, eu não sei se vocês conhecem o Meinong, o Alex Meinong, que é um fenomenólogo, ele fala de coisas inexistentes, né? Existem coisas que não existem, como, por exemplo, uma montanha de ouro, mas você não pode pensar, ter uma ideia de uma montanha de ouro, tipo Patinhas, sei lá, uma montanha de ouro. Mas será que não entra naquele exemplo do unicórnio que ele fala? O unicórnio é É, uma do pessoa com. unicórnio. É, Mas existem entes matemáticos que são assim, eu consigo até que imaginar um unicórnio juntando as imagens. sim, que você não tem É? prova matemática. Por isso que ele precisa ser provado, a matemática precisa ser provada. Porque se ela não for provada, eu estou falando de chifre de boi, de boi não, de chifre de demônio, de unicórnios, de Pégasos e etc. Não tem diferença. O problema está nas ideias, né? Eu digo que o nada não existe. O nada não existe, mas ele pode existir na minha ideia. Eu tenho uma ideia sobre o nada. Como, por exemplo, os orientais acreditam no nada. Se existe alguém que acredita no nada, é porque esse nada pode ser pensado, pode ser idealizado. Portanto, ele existe nas ideias. eu estou relendo aqui o trecho Me desculpe, mas eu estou falando ele me errado. Por exemplo, será que eu não consigo pensar em regras? Tipo assim, ó, eu consigo pensar numa coisa que é plausível, mas não que seja de fato verdade. Por exemplo, um blefe. Eu posso pressupor que agora tem, tipo, posso pressupor que agora tem alguém que tá malhando na academia. Só que, tipo, é um blefe na medida que eu não consigo provar. Eu não tenho uma pessoa que eu sei certamente que tá malhando na academia agora, mas é uma coisa que provavelmente está acontecendo porque tem muitas pessoas no mundo. Então, tipo, não é que eu consiga comprovar que tem. Eu consigo pressupor que a minha lógica diz que está acontecendo, não necessariamente que existe. Não tô defendendo o Descartes, não, tô só exercitando como se a gente estivesse numa academia, treinando pensamento. Não, você pode dizer que alguém no mundo está na academia agora. Você não está blefando, provavelmente. Mas você. Porque aí entra no campo de possibilidades, né? Você, dentro de um jogo, você pode dizer que seja um blefe, é uma fuga da regra, não está está na academia. Não está na academia, quer dizer. Quer dizer, não é uma regra. Portanto, não faz parte do jogo. Mas dizer que todas as possibilidades do mundo não cabem em uma pessoa na academia, aí é um absurdo, né?
Eu digo que eu conheço uma que pode estar provavelmente na academia agora. Uhum. Sim, concordo, concordo. É que você também tem uma relação de população e amostragem também, uma coisa assim, né? O todo seria uma população, né? Nesse caso, entra em estatística, né? Sim, aí entra em estatística. Aí já é... Já muda, já muda bem. Mas será que quando eu falo de Aí estatística o não buraco é tem que mais ter embaixo. É, uma amostragem concreta? Tipo assim, porque nesse caso eu tô falando de uma coisa, tipo assim, eu observo que as pessoas vão na academia, mas eu não tô falando de uhum, uma pessoa X, Y, Z. Eu tô falando, tipo, da pessoa em conceito. E daí, só que daí o cara que fala de estatística, por exemplo, talvez ele fosse apresentar que as pessoas vão na academia. Se for pegar estatisticamente de 20 em 2 minutos tem alguém na academia. Tá Ah, certo, então você né? está falando do conceito de ir à academia. É isso? Isso, né? Eu tô viajando, nem sei do que eu tô falando, mas, Não, não, faz sentido. Agora eu entendi. mas Existe um tipo, conceito de ir à academia que não se e- aplica a determinado, como é que se diz? Amostragem, né? ai, será que meu bicho chorando? é que esse daí é um exemplo bem sutil, né, professor? Esse é um exemplo bem sutil de conceito e estatística, né? Isso, porque a Ela, estatística, no fim das contas, ela tem a ver com coisas concretas. Tipo hum, assim, são eventos concretos. Tipo assim, de fato, historicamente, eu vou medir quantas pessoas dizem que vão na academia. uhum, Então, daí eu vou Deve ter tirar um uma número. estatística conceitual, deve ter isso. sim. Será que Estatística existe? descritiva, alguma coisa assim. É, a descritiva, até, eu já estudei um pouquinho e parece que é tipo descrever um conjunto de dados, sem apontar para correlação ou algum tipo de correlação ou. Como é o nome daquele negócio que tem o nome parecido com o dos espíritas? Regressão. Direção. Uma regressão. Então, tipo, mas eu ela, mesmo assim, ela também não é muito. Ela não é muito abstrata. Ela tem a ver com. Ela, na verdade, ela é menos abstrata, né? Porque ela não trabalha com hipótese, ela só chega ali e fala que tem aqueles acontecimentos ocorrem e descreve, só isso. Agora eu acho que já de correlação já é mais abstrata, que tipo, eu vou dizer que um influencia no outro, tipo, daí já é um pouco mais abstrato. E aí tem a regressão que é mais ainda, né? Daí eu não vou só dizer o que influencia, mas como É, porque, influencia. E tudo isso eu acredito que foi causado pelo Descartes. Toda essa discussão que a gente está tendo aqui de matemática e acontecimentos, porque eu acho que ele foi um dos primeiros que matematizou muito assim a realidade. Não sei se o Blaise ali, tudo, o Blaise Pascal, eu acho que ele matematizou, mas para física, né? Ele fisicalizou de repente. Mas o Descartes foi matemática pura. sim, concordo. Vamos mais um pedacinho, mais um parágrafo aqui. Tá muito interessante esse debate, hein? E quanto mais longo e cuidadosamente examino todas essas coisas, tanto mais claro e distintamente conheço que são verdadeiras. Mas, enfim, o que concluirei tudo isso? Que, a saber se a realidade objetiva de alguma ideia é tal que eu conheço claramente, que ela não está em mim, nem formal, nem eminentemente, e que, por conseguinte, eu mesmo não posso ser essa causa. Daí se segue, necessariamente, que não estou sozinho no mundo, mas que há ainda alguma outra coisa que existe que é a causa dessa ideia. Ao passo que, se tal ideia não se encontra em mim, não terei nenhum argumento que me possa convencer e me deixar certo da existência de nenhuma outra coisa além de mim mesmo, pois investiguei-os todos cuidadosamente e não pude encontrar nenhum outro até o presente. E aí, alguma coisa, gente? Não? Então sigamos. Ora,
Entre essas ideias, além daquela que me representa a mim mesmo, sobre a qual não pode haver aqui nenhuma dificuldade, a outra que me representa um Deus, outra coisas corporais e inanimadas, outras anjos, outros animais e outras, enfim, me representam homens semelhantes a mim. Mas, no que diz respeito às ideias que me representam outros homens, ou animais, ou anjos, concebo facilmente que ela pode ser formada pela mistura e pela composição das outras ideias que tenho das coisas corporais e de Deus. Ainda que fora de mim não houvesse outro homem no mundo, nem animal algum, nem anjo algum. E no que diz respeito às ideias das coisas corporais, não reconheço nelas nada de tão grande nem de tão excelente que não me pareça poder vir de mim mesmo. Pois, se as considero de mais perto, e se as examino da mesma maneira que ontem examinava a ideia da cera, vejo que nela se encontra apenas muito pouca coisa que eu conceba clara e distintamente. A saber, a grandeza, ou então a extensão e comprimento, largura e profundidade, a figura que é formada pelos termos e limites dessa extensão, a situação que os corpos diversamente figurados guardam entre si, e o movimento ou a mudança da situação, às quais se pode acrescentar a substância, a duração e o número. Quanto às outras coisas, como a luz, as cores e os sons, os odores, os sabores, o calor, o frio e as outras qualidades que caem sobre o teto, elas se encontram em meu pensamento com tanta obscuridade e confusão que até ignoro se são verdadeiras ou falsas e somente aparentes. Ou seja, se as ideias que concebo dessas qualidades são de fato as ideias de alguma coisa real, de algumas coisas reais, ou então se me representam apenas seres quiméricos que não podem existir, pois ainda que eu tenha notado antes que só no juízo se pode encontrar a verdadeira e formal falsidade, é possível, não obstante, encontrar nas ideias uma certa falsidade material, a saber, quando representam o que não é nada como se fosse alguma coisa. Por exemplo, as ideias que tenho do frio e do calor são tão pouco claras e tão pouco distintas que por meio delas não posso discernir se o frio é somente uma privação do calor ou o calor uma privação do frio, ou então se ambos são qualidades reais, ou se não são. E, uma vez que as ideias são como imagens, não pode haver nenhuma que não nos pareça representar alguma coisa. Se é verdadeiro dizer que o frio não é outra coisa, senão uma privação do calor, a ideia o representa como algo real e positivo. Não será, não é necessário que eu atribua a outro autor, senão o mesmo. Pois, se elas são falsas, ou se representam coisas que não existem, a luz natural me faz conhecer que elas procedem do nada, ou seja, que só estão em mim porque falta alguma coisa à minha natureza, e porque ela não é toda perfeita. E se essas ideias são as verdadeiras, não obstante, porque elas me fazem aparecer tão pouca realidade que não posso mesmo discernir nitidamente a coisa representada, do não ser, não vejo razão porque não possam ser produzidas por mim mesmo e eu não posso ser seu autor. E aí, gente? Parágrafo longo, hein? E eu Meu acho que ele amigo, começou. ele foi longe para voltar atrás na tese de que o nada não existe. Agora ele já está dizendo que o nada existe. O Vocês professor viram Carlos aí quando queria ele falar, falou? né? O professor Carlos queria levantar a mão, será que? Deixa eu ver se eu acho aqui onde ele diz. Mas eu acho que ele chegou Um perto de duas instante, por coisas favor. aí pra mim. Ele chegou perto do Kant, das categorias, e chegou também perto dos ciências cognitivos. Para mim, ele chegou perto dos dois. Aí agora eu estou na dúvida se aquele primeiro começo lá que Me ele falou parece que da pedra ele realmente faz foi uma uma interpretação. tautologia, entende? É, isso, exatamente. Ele usa de tautologia nesse texto. Ele começa a dizer uma coisa, diz, defende, 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 depois retira o que ele disse. De forma que ele quer entender os limites.
De ambos, os limites da certeza e o limite da dúvida. Concordam ou sem concordam? Agora que interessante, a gente falou muita dúvida, né? Agora da certeza, é verdade. A gente não problematiza a certeza no Descartes. No máximo a gente fala do que é Ele quer claro e ter distinto. certezas também. Ele quer ter É, certezas. ele quer ter certezas também, é verdade. Muito bem pensado. Tá, eu acho que a certeza não pode estar aqui ainda. Eu acho que primeiro ele tem que derrubar a dúvida. Ele vai acabar chegando na surpresa. Por isso, de repente, ele falou primeiro que o nada não existe, agora ele tá falando que existe. Porque eu acho que primeiro ele partiu da parte puramente racionalista, e agora ele tá indo para a parte material também. Que daí eu acho que ajuda a provar que é certo, o que é certo o pensamento dele, tipo, assertivo daí. Que daí vai ser o que vai nos levar até hoje, né, com o materialismo da ciência. Interessante, Eu vou interessante. ter que sair agora, tá bom? Tudo bem. Beleza? Valeu, Ronaldo. Valeu, cara. Valeu, até mais. Obrigadão. Bom, professor, o que que você acha? Que tem mais alguma coisa para acrescentar? Carlos? Não? Eu achei bem denso essa parte aí. Achei bem Uhum. interessante. E essa vontade, deu vontade de ler de novo, tá? Eu gostaria de comparar com o Kant, com as categorias do Kant, para ver se teve alguma inspiração aí do alemão no francês. Mas interessante, assim, eu achei legal agora. Agora ele deu uma leve pincelada nas ciências cognitivas, mas ele não avançou. Ele só deu a pincelada e Sim. voltou. Então, tipo, eu gostaria de ver como ele vai. Se ele trouxe só para dizer que conhece, ou tem um motivo mais argumentativo. Sim. E isso daí vai ficar para a próxima aula. Tá bom? Só deixa eu parar a gravação, porque hoje a gente já